No vídeo de hoje eu vou revelar a vocês 5 tretas da semana de 22. Você que tá aí pensando que a semana de 22 foi um mar de rosas, todo mundo engajadinhos, vamos revolucionar a arte brasileira. Não foi tudo isso aí não, gente. Teve muita briga, muita treta, muito diz que me diz que, e no final das contas, pouca repercussão na mídia. Estamos comemorando 100 anos da semana de 22 e esse vídeo é para mostrar para vocês que a vida como ela é muito mais interessante às vezes do que aparece aí nos livros e a gente aprende na escola. Vamos lá. Vamos então falar de treta, eu gosto de falar de treta. E a primeira treta aconteceu antes da semana de 22. E ela sim impactou tudo que veio depois desse grande fato. Então vamos lá. Anitta Malfatti fez uma exposição. E nessa exposição, né, que foi ali repercutida na mídia e que ela vendeu as telas, as pessoas foram ver com tanto quanto com curiosidade para ver como é que era essa arte que ela aprendeu fora do Brasil, porque ela havia voltado da Europa, né? Foram lá, acharam interessante, diferente, compraram as telas. Tempos depois, o escritor Monteiro Lobato Vai. Tempos depois, o escritor Monteiro Lobato escreveu uma crítica ferrenha chamado Paranoia e Mistificação a respeito da exposição de Anitta Malfatti, que ele fala coisas horríveis, que era uma arte praticada por pessoas que viam o mundo a partir de uma ótica deformada, mentes doentias. Aquilo não era arte, aquilo era qualquer coisa, era uma distorção, era uma visão errada do que era certo, enfim. Acabou com o trabalho dela, que era super hiper modernista, super hiper expressionista, impressionista, enfim. Ela adquiriu tudo de bom que acontecia dentro da vanguarda europeia, trouxe para o Brasil e Monteiro Lobato acabou com o trabalho dela. Enfim, grande parte das obras que foram vendidas foram devolvidas. Ela teve que devolver o dinheiro e voltar para a Europa. Teve vontade, no fundo do fundo, de voltar a praticar a pintura tradicional, de tanto que aquilo impactou a autoestima dela. E ela fez assim, ela repensar sobre o trabalho dela enquanto produtora de arte, enquanto artista. E também porque a Anitta Malfatti era a única que não vinha de uma família rica. Ela veio de uma família classe média, tinha uma tia casada com um grande fazendeiro, e essa tia e esse tio meio que custearam os seus estudos fora do Brasil. E a Anitta Malfatti, ela vivia das vendas das obras. Então, ter um nome de peso e ter um nome de respeito aqui no Brasil era algo fundamental para a carreira dela, diferente dos demais. Então, por isso que a crítica de Monteiro Lobato foi tão impactante na vida da Anitta Malfatti. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a vida dela, eu falo mais detalhes sobre toda essa treta e várias outras que aconteceram com ela e que envolviam também outros participantes da semana de 22. Dá uma olhadinha aqui para assistir esse vídeo. A segunda treta também envolve Monteiro Lobato, porque os organizadores da semana de 22 convidaram Monteiro Lobato para ser o presidente desse evento. Ele falou que não, onde já se viu, que se fosse a Semana da Arte Brasileira, ele participaria. Mas, já que seria esse circo de horrores, ele não queria o nome dele envolvido com esse tipo de coisa. Então, eles tentaram fazer com que Monteiro Lobato se envolvesse um pouco ali, mas não deu muito certo. Monteiro Lobato, ele sempre foi um defensor do tradicionalismo, então ele não gostava dessa questão da arte moderna, da literatura moderna, achava que tudo isso era mal feito, era esquisito, então ele não quis se envolver com isso, azar o dele. E essa questão também envolve a terceira treta, que foi uma treta entre Oswald de Andrade e Graça Aranha, que foi o convidado para ser o presidente da semana de 22. Por que isso aconteceu? Olha só, a capital do Brasil naquela época era o Rio de Janeiro e São Paulo não era um local onde as coisas surgiam.
não era o local mais modernista que existia. Era o local de imigrantes, de indústria. Não tinha uma relação muito forte com a cultura, o entretenimento, a arte, a literatura. O que eles pensaram? Bom, vamos fazer a Semana de 22 em São Paulo. Somos todos daqui. Vamos alugar o Teatro Municipal e para trazer peso, trazer nome para esse evento, vamos chamar alguns cariocas. E a treta entre paulista e carioca desde sempre causando polêmica. Oswald de Andrade falou, vou chamar aquele carioca metido, o Graça Aranha para ser presidente? Fazer o quê, né? Chamaram muito contra gosto de Oswald de Andrade, mas convidaram o Graça Aranha e junto com ele veio alguns, grandes intelectuais, pessoas de nome, pessoas ricas com muito dinheiro que ajudaram ali a investir nesse evento. Então essa ligação entre cariocas e paulistas, que não aconteceu de uma forma muito amigável, foi extremamente importante para a relevância desse evento. E agora a quarta e a quinta treta envolvem acontecimentos no meio ali da semana de 22. Então no começo, o primeiro dia, o pessoal foi com uma curiosidade, meio que aberto a novas experiências. No segundo dia, o pessoal foi preparado para retalhar toda e qualquer apresentação e também as obras de arte que estavam expostas ali no saguão principal. Eles já foram sabendo que eles iam encontrar, do primeiro dia já não gostaram muito, no segundo dia já foram armados para destruir com tudo mesmo. Enquanto Oswald de Andrade declamava seus principais poemas, o público vaiava, depois chegaram a jogar tomates, batatas, ou seja, o público reagiu de uma forma tão intensa, que algumas pessoas saíram do palco. Disseram em muitos registros deixados, quanto mais o público vaiava, mais o Oswald de Andrade declamava os poemas de uma forma mais tranquila e calma, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse uma encenação. Então tinha a ver ali também uma questão teatral por trás das apresentações, Essa quarta treta, então, ela fala muito sobre a questão da reação do público e o que foi exposto lá, Então, como exemplo, foram as vaias que rugiram enquanto Oswald de Andrade declamava as poesias, depois Mário de Andrade, Menotti Del Pica e vários outros dentro da literatura. Eles sabiam que isso poderia acontecer? Claro que eles sabiam. Eles sabiam que o que eles iriam mostrar era algo muito inovador, muito diferente, algo que não era conhecido, algo que não se praticava dentro da literatura, dentro da música, dentro da arte. Então eles sabiam que o público poderia sim reagir de uma forma negativa, mas eles quiseram propor ou inaugurar de uma vez por todas a arte ou a linguagem modernista dentro da cultura e da arte brasileira. E a quinta treta, que está atrelada à quarta, fala um pouquinho sobre de onde que vieram essas vaias. Então diz a má língua que o Oswald de Andrade chegou a pagar alguns universitários para irem até lá e vaiá-lo e jogar tomates e ter toda aquela reação que a gente já conhece. Ele nunca falou que não fui eu, mas também nunca assumiu. Então tem aí uma treta meio, será que foi, será que não foi? Mas algo que fez assim dar mais visibilidade a esse evento. Como eu já falei nesse vídeo em alguns anteriores, que eu falo sobre a semana de 22, a mídia não documentou da forma como deveria esse evento, ou seja, naquela época foi algo tímido, foi algo pequeno, apesar da proposta ser grandiosa, que era quebrar com tudo que existia na literatura, na música, quebrar com as regras vigentes da arte, enfim. Mas não foi documentada pela mídia, veiculado pela mídia assim como merecia. Foi algo um tanto quanto pequeno. Nós entendemos hoje a importância da Semana de 22 para a cultura, para a arte, para a história brasileira. Mas naquela época não se pensava, não se imaginava que iria repercutir dessa forma. Então, se você chegou nesse vídeo até o final, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe nas redes sociais. Acompanhe também os outros vídeos que nós faremos em comemoração aos 100 anos da Semana de 22. Fiquem com Deus e um grande beijo.